Eu disse em vídeos anteriores que eu preciso ser muito transparente, porque eu sei que você que me escuta precisa ter uma confiança em alguém nesta face da terra, que se diz até morrer pelo, pelo amor, dar a vida pelo meu sol eucarístico, que não me tirem o meu sol, que não me tirem o meu Cristo eucarístico do centro das igrejas, o Rei dos Reis, que sempre esteve no altar-mor, na nave-mãe, no centro das igrejas, o lugar de Jesus Cristo é ali. E no outro vídeo eu deixei esse testemunho, que a minha luta é também por uma causa da qual eu tomei como própria, devido à seita da Umbanda, onde a minha mãe frequentava assiduamente e buscava ali todos os seus lenitivos de vida na sua santa ignorância, achando que ali estava a verdade. Então, desta forma, como é que atua o demônio nessas seitas? Eles pedem que de 7 em 7 anos a pessoa faça uma oferenda, um pagamento, seja ele qual for, cabrito morto nas encruzilhadas, nas esquinas e tudo mais, ou galinha morta, né? Ou a gente vê aqui na cidade onde eu nasci e vivo até hoje, eu vejo nas esquinas e passo fazendo o sinal da cruz e que é um pequeno exorcismo, rezando o Pai Nosso para que, Pai, justiça, Pai, e misericórdia. Porque eu perdi uma sobrinha num acidente horrível, trágico, porque ela não, a mãe dela, achando que isso aí não dava em nada, como diz o outro, não dá em nada. É na santa ignorância dela, pela cultura herdada, ela não fez a renovação do tal dos 7 anos. A dona umbandista pegou os alguidares com correntes, com coisas, tudo da menina, botou numa encruzilhada e largou, lavou as mãos, fez que nem Pilates. Lavou as mãos, vamos ver o que que dá. O que que dá é que se você entra, meu amado irmão, minha amada irmã, nessa jogada, é o que está trazendo a desgraça para essa face da terra. Estão ainda no tempo do Antigo Testamento, lavando os templos com sangue. Então, é essa situação que nós vivemos do paganismo, dos horrores ocorrendo nessa face da terra, da procura por cartomantes, por búzios, por candomblé, por espiritismo, o ateísmo marxista, o ateísmo teórico-prático, a maçonaria como besta negra, a maçonaria eclesiástica como cordeiro, né, com 2 chifres semelhante a um cordeiro, e por aí afora, meu amado irmão, minha amada irmã, está muito, eu digo, está um estado de calamidade pública e espiritual. Ou nós cremos na Mãe Amada e suas mensagens há um centenário este ano, e também nós cremos ou não na Bíblia Sagrada, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, aqui está a história de toda a humanidade, dos profetas até agora, ou nós não cremos, meu amado irmão, minha amada irmã, ou nós não cremos. Nós não podemos mais ficar em cima do muro, almas tíbias. Ou nós somos da verdade ou nós somos da mentira. Ou nós vamos continuar cultuando isso aí. Então espero eu que o amor não esteja sendo jogado fora, que realmente haja o que Jesus Cristo quer, a misericórdia das almas humanas, cada uma delas. Bom, essa carta aqui de Romanos, que é Romanos, é Novo Testamento, e vem falar para o povo judaico, que estão ainda nos nossos dias esperando o Messias. Então nós estamos vivendo uma parte do judaísmo ainda oferendando o Deus com alguma coisa, um sacrifício. Isso tem. Nossa Senhora revelou aqui, naquela parte onde fala da besta semelhante a um cordeiro, com 2 chifres. Ali, continuo então, já no outro vídeo eu coloquei isso, continuam fazendo as suas oferendas. Quer dizer, não precisamos mais disso, né? E como não precisamos
de católicos se dizendo católicos e estão buscando seitas e não são católicos praticantes. Estão buscando qualquer outra coisa, espiritismo, buscando homens à maçonaria, ligados à teia do ardil do dinheiro. O mel atrativo é o dinheiro, e mal sabe muitos deles que os grãos-mestres fazem as missas negras do ocultismo satânicas, não sabem, e esse dinheiro todo é da maldição. Então, olha, muita coisa eu sei, tempo da tribulação, purificação vai sair, e pela mãe, eu quero deixar bem claro, purificação e tribulação que a Nossa Senhora revela aqui. Não a facção contrária, que até numa igreja das Dores em Porto Alegre lavaram as escadarias, essas seitas entraram lá dentro, que o padre permitiu, e se o padre não se converter, ele vai para o inferno, tá? Porque a obrigação do padre é estar orientando as ovelhas. Muitos padres estão usando a teologia da libertação, estão comercializando, fazendo skates, estão comercializando livros e ganhando seu dinheiro por fora, e padres. Ou bem são padres ou são comerciantes. Ou bem, Nossa Senhora pede, já foi lido também na outra mensagem aqui, cuidar as suas ovelhas. Ela fala, estão mais preocupados com seus certificados e diplomas, estão mais preocupados em ganhar dinheiro, inclusive tem gente com seus carrões, e não estão cuidando das suas ovelhas como um bom pastor, na ordem de Melquisedeque, honrar, ser de Jesus Cristo, ser representante de Jesus Cristo aqui na terra. Veja bem, não são todos. Eu tenho padres, santos padres, e amo e quero que os sacerdotes continuem. Por isso que eu estou aqui na luta, porque eu quero preservar a igreja de Pedro. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja. O inferno não prevalecerá sobre ela. Nos revela Nossa Senhora. E nos dias também, como certeza para nós católicos, e por fim, meu coração imaculado triunfará. E eu só estou aqui nessa esperança. Porque é este o legado de amor que eu quero deixar para filhos meus, para netos meus e para muitas mães dignas e avózinhas dignas. Para o homenzinho, para o senhor do meio rural, sábio homem, que não precisa de elucubrações para ter a sabedoria. Muitos já sabem o que eu aqui estou falando. Romanos, eu não sou teóloga, eu sou uma pessoa que aprendeu no sofrimento, nas lágrimas, nas dores. Tanto é que o dia que eu sair daqui, eu saio bem, saio rindo. Não chorem por mim. Porque tudo eu passei aqui, de muitas tristezas. Gostaria sim de poder ter dias de descanso e poder viver, se Deus me permitir. Se não, eu vou estar bem lá no reino do Pai, e rezem por mim, por favor. Porque só Deus mesmo sabe de tudo. Enfim, Romanos aqui nos diz assim categoricamente, a salvação vem pela fé. Como eu não posso ler tudo isso aqui e não sou teóloga e deixo para os doutos continuarem as situações, e dizendo que o povo judaico tem o povo parte santa dele, que realmente eleva a sua mente a Deus Pai, Deus único, da verdade, e tem outros que estão perdidos, estão somando-se à maçonaria, aos sacerdotes católicos, que é a maçonaria eclesiástica da Igreja Católica. Este é o maior grande perigo de tomar a cabeça de Cristo no topo do Vaticano, na Igreja. Nós temos que lutar para a verdade. Onde está a verdade? Onde está a justiça? Não é? Nós queremos realmente que a verdade venha à tona e a nossa Igreja Católica continue sendo preservada, os seus ritos sagrados, para o bem do mundo, para o bem da humanidade. Então aqui diz assim na introdução, tá? Nada sabemos sobre a origem da comunidade cristã de Roma, nem sobre suas condições na época de Paulo, porque essa aqui é a carta aos Romanos escrita por Paulo. Então, Paulo, apóstolo, né, de Jesus. As únicas informações são as que se podem tirar desta carta. Formada talvez por cristãos vindos da Palestina e da Síria, essa comunidade logo se tornou conhecida no mundo todo.
Um edito do imperador Cláudio, no ano 49, expulsou de Roma os judeus e provavelmente também cristãos. Prisca e Áquila, um casal judeu-cristão, vítimas dessa expulsão, foram para Corinto, onde se encontraram com Paulo, Atos 18:1-3, que realizava a segunda viagem missionária, 50-52 depois de Cristo. É através deles que Paulo fica informado sobre a situação dos cristãos em Roma. A partir dessa época, o apóstolo começa a fazer planos para visitá-los pessoalmente. Por ocasião da terceira viagem, 57-58 d.C., ele se encontra novamente em Corinto, Atos 21:3, e projeta ir até a Espanha. Escreve então a fim de preparar os cristãos de Roma para sua tão desejada visita, Romanos 15:14-29. A carta aos Romanos parece ter uma finalidade bem precisa. Qual é? Os temas teológicos tratados e o debate com o judaísmo mostram que Paulo está preocupado em corrigir falsas interpretações a respeito de sua pregação entre os pagãos, provavelmente levados a Roma por judeus e por cristãos judaizantes. Romanos 16, 17 e 18. O apóstolo expõe de maneira serena, ordenada e aprofundada a doutrina que já havia exposto de modo polêmico na carta aos Gálatas: a gratuidade da salvação pela fé. A gratuidade da salvação pela fé. Ele mostra que só Deus pode salvar e que ele salva não apenas os judeus, mas toda a humanidade destruída pelo pecado. E Deus salva através de Jesus Cristo. Ora, para que a humanidade seja salva, Deus lhe dá uma anistia geral sob uma condição: que o homem acredite em Jesus Cristo, manifestação suprema do amor de Deus aos homens, e se torne discípulo dele. Paulo era judeu convertido ao catolicismo. A seguir, o Espírito age dentro do homem, assim anistiado, e constrói nele uma vida nova, que destrói o pecado. Solidarizando-se com Jesus Cristo, princípio da nova humanidade, novo Adão, a humanidade pode recomeçar seu caminho e salvar-se. Paulo quer mostrar aos judeu-cristãos de Roma e a nós que nenhuma lei pode salvar, por melhor que seja, nem mesmo a judaica, pois não consegue destruir o pecado. Ao contrário, ela até alimenta o pecado. Somente a fé que temos em Jesus Cristo é que nos coloca no âmbito da graça e nos possibilita construir no Espírito a humanidade nova. É isso que nós estamos vivendo atualmente. O meu Deus é judaico-cristão. A Nossa Senhora aqui nos pede paz, nos pede união dos povos, união. Mas isso só será possível na nossa conversão, na nossa mudança, no nosso caminhar gradativo para um futuro, onde vão reunir todos no Espírito só do Pai. Que Pai, Deus Pai, para padres católicos, é 3 pessoas num só. É o Pai, Deus dos exércitos, judaico-cristão, Pai e Filho que é Jesus Cristo, que ele enviou para o mundo. O mesmo Espírito do Pai, Jesus veio como homem santo e como um homem comum de nós, para pregar os nossos pecados na cruz e, ao mesmo tempo, ressurgir liberdade, tomando a Eucaristia, buscando o Espírito de Cristo numa missa eucarística. Na Eucaristia, na missa, a Eucaristia é o coração da missa. Então, na medida que nós nos convertermos procurando um sacerdote, contar para ele os nossos problemas, nós queremos mudar a nossa conversão, a gente fica uma mulher nova, um homem novo em Jesus Cristo. Então aqui, Paulo quer mostrar aos judeu-cristãos de Roma e a nós que nenhuma lei pode salvar, por melhor que seja, nem mesmo a judaica, pois não consegue destruir o pecado. Ao contrário, ela até alimenta o pecado. Somente a fé que temos em Jesus Cristo é que nos coloca no âmbito da graça e nos possibilita construir no Espírito a humanidade nova. Falta pouquinho para... Não, dá para dar um pouquinho mais.
Então, começa aqui carta aos Romanos, endereço e saudação, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo e escolhido para anunciar o evangelho de Deus, que por Deus foi prometido através dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Nós já vimos aqui que Nossa Senhora nos pede hoje para nós sermos os apóstolos dos últimos tempos. Eu me sinto, né, uma pessoa que deve fazer o seu papel existencial espiritual aqui nesta face da terra, nessa cidade, porque tem muito paganismo, tem muita gente que precisa de salvação, muita gente precisa se converter. Então, em nome de Jesus, nesse ponto, em Santa Faustina, continuando o trabalho dela, não somente eu, muitos católicos fiéis estão nesta peleia, nesta busca pela implantação da verdade que é aqui, judaico-cristão, né? O povo eleito é maravilhoso quando ele se entrega não ao bezerro de ouro, mas justamente a Deus, Deus da misericórdia. E quando nós, católicos, que também estamos fazendo o papel de matar Cristo, tá? Muitos católicos, a maioria da humanidade está pecadora, como diz Nossa Senhora, como diz a própria Apocalipse, Satanás jaz no mundo. Não existe um local onde se possa respirar um ar puro. Estão pecando demais, já não se confessam, já não buscam a Eucaristia e as igrejas estão vazias. E quando estão cheias, é só a nível social. É só fazendo Jesus Cristo um homem revolucionário, um homem das pastorais, da ajuda, de caridade e que dê o Cristo Eucarístico. Onde está o coração limpo na confissão, que o Nossa Senhora revela, que o câncer na Igreja Católica é a falta da confissão, e é essa a busca pela justiça e pela misericórdia. Então, Paulo, aqui no capítulo 1, nos diz assim: Paulo ainda não conhece os cristãos de Roma, por isso apresenta-se com todos os seus títulos, servo, apóstolo e escolhido. Sua missão é anunciar o evangelho, isto é, a boa notícia que Deus revela ao mundo, enviando Jesus Cristo para libertar os homens e instaurar o seu reino. O centro desse evangelho é, portanto, a pessoa de Jesus na sua vida terrena, morte e ressurreição, que o constituem Senhor do mundo e da história. Não adianta querer esmagar a borboleta, querer esmagar Jesus, porque ele é o centro de tudo. Ele é o que vai. Não adianta. Nós estamos aqui na luta. Você vê que eu, uma mísera criatura, estou aqui fazendo o meu papel com fé, com amor, com esperança, com coragem e com paciência, que eu tenho tido desde a década de 90, quando de uma miserável me tornei uma pessoa em Deus Pai. Bom, a originalidade da missão de Paulo é conduzir os pagãos à obediência da fé, ou seja, a uma submissão livre que os faz viver de acordo com a vontade de Deus, manifestada em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. A intenção de Paulo é ir a Roma para trocar ideias e experiências sobre o Evangelho, compartilhando assim a fé comum. Deseja também recolher algum fruto, isto é, talvez fazer uma coleta em favor dos cristãos necessitados de Jerusalém, 15, 26 e 27. Paulo anuncia o tema central da carta, que será desenvolvido até 8:39 e que constitui o resumo de toda a sua pregação. Eu estou lendo aqui o rodapé da Bíblia Sagrada Paulus, que explica tudo. Eu vou pular aqui para colocar uma coisa bem importante. Veja o que diz aqui no capítulo 1 ainda, versículos. Aqui diz assim: o alicerce de uma sociedade pagã é a idolatria, a absolutização de coisas, pessoas e valores, dinheiro, poder, ideias. Olha só, as ideologias que eu falo, o materialismo, o dinheiro que eu falo, né? Que é visto como mel atrativo, colocando-os no lugar de Deus verdadeiro, A idolatria gera a perversão das relações pessoais e sociais. Numa sociedade idólatra, a injustiça se transforma em bem. A mentira ocupa o lugar da verdade. E o erro é louvado como virtude. Olha só, se não é o que nós estamos vivendo.
É um horror. Por isso que eu estou aqui, meu amado, minha amada irmã, para tentar fazer a minha parte o meu melhor. Cada um faz como pode, não é? Continuando Romanos nas outras gravações de vídeos. Tudo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Para a honra e glória do nome do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, que é o centro de toda a nossa vida. Amém.